Olá, tá me ouvindo? Rogério, Tudo bem, Fê? E aí, como é que tá? Tudo bem? tranquilo? Tranquilo. Tem ninguém aí hoje? Só você? Acabei a aula agora. Ainda nem consegui almoçar. Cara, você já tá falando português? Tô falando português em vez de brasileiro, como eles dizem aqui. Tá falando a usar a casa de banho? Usar a casa de banho. Quando esses caras falam rápido, eu não entendo nada, cara. Nem eu, vou ficar calmo. Phil, seguinte, nós estamos com um projeto para ensinar como que o profissional de saúde administra a parte financeira, como que ele acha caminhos para lucrar na atividade dele. Normalmente o profissional de saúde não estuda finanças, não estuda gestão, administração, nada disso, né? E é, eu estou conversando com algumas pessoas que têm uma bagagem, que têm um histórico, que passaram por dificuldades e venceram essas dificuldades. Você é um cara que estudou muita parte de administrativa, gestão e tem uma experiência muito grande. E eu acho que a sua história pode ajudar muita gente aí a se inspirar, a aprender com os erros que você talvez tenha cometido ou não, os atalhos que você seguiu. E aí, cara, eu queria que você primeiro colocasse para nós assim um resumão da sua carreira, como é que foi quando você formou e até hoje, assim, de forma resumida, como que foi a sua trajetória? Eu formei em 99 na UNB, atrás, e logo na sequência eu já comecei com alguns projetos. Eu trabalhei para o Unicef, um projeto de futebol, trabalhava já em academias, e já emendei uma pós, fui fazer fisiologia do exercício, normal, né? Se forma em educação física, é uma pós de fisiologia. É, Depois fiz um treinamento esportivo e pouco tempo depois, eu acho que um ano e meio depois de formado, eu já fui convidado para ser gerente dessa academia que eu trabalhava. Chamava Open Sports, nem existe mais, lá em Brasília. uhum. Então, fiquei lá um tempo, fiquei lá 4 anos, até que a companhia fez um processo seletivo para Brasília. E eu fui para ser professor. Né? Eu fiquei como professor lá 3 anos e pouco. E aí apareceu a oportunidade, lá tinha um POI, que era um programa de oportunidade interna, e eu me candidatei para ser o gerente de musculação. E o gerente da época, ele era treinador, ele era personal do Nelson Piquet. O Nelson foi para a Fórmula 3 inglesa e levou ele junto. E aí foi meio, o POI foi meio assim, o Fulvio se candidatou, vai ele. Não teve muita escolha com os outros, porque uma coisa que eu sempre me preocupei foi em fazer um pouco mais do que eu era pago para fazer. Isso é uma coisa que eu acho que quem ainda está pensando, eu só faço porque eu recebo, para mim tá milênios atrasado, nem séculos. Eu costumo Então, falar com assim, meus alunos, eu dei aula para curso de educação física e fisioterapia, e eu costumava falar com eles assim, olha, você tem que escolher se. Não é que você tem que escolher, né? Você pode. Você pode escolher se você quer estar na média ou se você quer ser acima da média. Porque a média está aí com dificuldade, trabalhando muito, ganhando pouco, fazendo só o que todo mundo faz, e você vai ficar na média. Agora, se você quer ser fora da média, você tem que fazer algo fora da média, suas atitudes têm que ser diferentes. é isso. Então, por exemplo, a companhia lançou um negócio muito legal na época. Ela tinha uma chave, ela não tinha uma ficha escrita. Ela tinha uma chavinha. Então, você introduzia no aparelho, dizia quantas séries, quantas repetições, qual a carga que você tinha que colocar e tinha um range of motion, né? A amplitude de movimento que você tinha que fazer com a velocidade já ditada. Então, você tinha que acompanhar um O sensor. ritmo. Então, aquilo ali dava média de ocupação de aparelho. Então, assim, eu era professor, mas eu fazia relatório dos equipamentos mais utilizados, qual que era o correspondente que não estava tão utilizado, que ele poderia utilizar, quais as aulas mais indicadas, quais as que não estavam. E em Ninguém cima tinha te pedido disso, para fazer isso. ninguém tinha me pedido. Eu mandava para o meu gerente, falou,
Eu vou te dando aí algumas coisas que eu acho que podem nortear seu trabalho. Só que na hora de explicar, quem tinha que ir era eu, né? Ó, tirei esse dado de tal lugar, fiquei mexendo no sistema, fui descobrindo essas coisas. Tal. Então foi meio que uma seleção natural. Quando apareceu a vaga, a dona, a Luciana Solino, que é a dona da companhia, a sócia, né, da companhia de Brasília, falou, Aham, é ele, tem muita conversa. aham. E foi legal, porque quando eu entrei, eu sabia exatamente quais eram os gaps da equipe. Eu vivia com os meninos, sabia mais ou menos o que era. E a gente pulou de 76% para 93% de satisfação no índice de clientes. É uma Show, coisa absurda. show. E aí surgiu o processo de Belo Horizonte, para gerenciar a companhia BH. E era uma... Hoje, olhando para trás, foi uma loucura. Mas, na época, para mim, é mais um desafio, vamos embora. Você estava com quantos anos? Estava com 28. 28 anos. Você tinha. Não sei se você tinha muitas raízes em Brasília, porque eu, quando comecei minha carreira também na fisioterapia, eu fui para Brasília, olha a coincidência. Eu formei e Tempo passei no atrás. concurso do SARA. Eu sou de Belo Horizonte e fui trabalhar no SARA. Então, assim, eu morava com minha mãe na época, meus pais, e a primeira vez que eu ia sair de casa, tinha namorada, mas nada me segurava em Belo Horizonte. Eu fui para Brasília, fiquei um tempo lá, depois fui para Salvador. Então, com essa idade, você não tem muita raiz, nada te Isso, segura sim. muito, né? É. Eu tinha meus pais, mas a minha família é de Minas. Então, É. assim, pô, fácil para eles. Eu sou um apaixonado pelo Atlético. Então, pô, vou ver jogo direto, tá? Você melhor aqui. E eu aceitei, só que o desafio era pesado, porque eu tinha que assumir toda a parte técnica. Então, quando lançou, eu tinha que coordenar musculação, toda a área de aulas coletivas, ginástica, né? Natação, hidro, esportes, lutas, programa infantil e plástico. São 8 departamentos na minha escola. Uma loucura. Olhando para trás, você teria coragem de fazer de novo? Não sei, talvez não. Mas na época é o que você falou. Eu falei, pô, não tem nada, é uma oportunidade de crescimento. Por que não me dedicar aí, trabalhar igual um condenado mesmo, para ver se eu colho alguma coisa lá na frente? E foi muito isso que eu pensei. Você estava Quando eu assumindo risco. E a vida inteira é assim, é uma escolha, né? O tempo todo você está fazendo escolhas, abrindo mão de uma Sim, coisa por outras, assumindo riscos. E quando isso cai na parte financeira, você tem que calcular o risco, né? Qual é o risco que eu estou assumindo aqui? Porque você tinha aí um desafio profissional, né? Um desafio técnico. Poxa, posso dar um salto na minha carreira em termos de reconhecimento, em termos de experiência. E também você tinha que se bancar, você provavelmente tinha uma proposta financeira associada. Geralmente, quando a gente está no início da carreira, a gente não pensa muito nisso, né? Eu ganho X, vou ganhar X mais Y, estou indo. não, e foi muito assim. Eu falei, eu vim muito pela oportunidade, fui, né? Para Belo Horizonte, muito pela oportunidade de crescimento. Porque imagina, eu estava a comprar, vou comprando, Português. eu já estou dando umas emboladas. Não tem gerúndio mais, né? Gerúndio eu chamo Fernando, né? É o nome mais que não tem gerúndio no mundo. Então, eu estava comprando um apartamento em Brasília, estava começando a fazer não para morar, mas de investimento. De repente eu falei, cara, é uma oportunidade de crescimento que talvez eu não tenha mais dentro da minha área. Por que não arriscar? Só que isso me levou a estudar planejamento estratégico, gestão de pessoas, uma série de coisas que, como gerente de musculação, era uma coisa muito limitada, não precisava ter uma visão tão ampla, né? E mesmo dentro da própria companhia, foi a primeira vez que um gerente ia comandar tudo. Então, eu nunca esqueço disso. A companhia tinha uns encontros nacionais dos gerentes. Eu fui, as pessoas me olhavam torto. Eu falei assim, se ele der certo, nosso emprego está em jogo. Eles vão Você querer era uma deixar, ameaça, né? vão querer deixar um só, né? Então, todo mundo olhava meio, falei, gente, cada uma vai ser de um jeito, não vão fazer isso em todos. E foi o que a história contou, né? Mesmo com o tempo, chegou uma hora que eu falei, ó, eu estou entregando, deu certo, mas eu, pessoa, não estou dando conta mais fisicamente de ficar aqui 14, 16, 17 horas dia. E aí a gente, na própria companhia, você conheceu, a gente tinha outros gerentes. Tinha um que cuidava da parte infantil,
que são complementares, né? Opa, tá me vendo? É que deu uma travada aqui. Vamos retomar só da parte que você falou aqui. Então, você lá tinha outros gerentes e aí... E isso ajudou muito a poder ter mais tempo para estudar, para dedicar, para olhar mais a fundo os departamentos que eu fiquei tomando conta. Aí eu fui fazer uma pós em gestão empresarial para entender um pouco mais de matemática financeira, marketing, entender um pouquinho mais de outros aspectos da gestão do negócio em si, né? Não somente da gestão de pessoas que a gente acha que o gerente de musculação, de natação, fica muito. Não é, a gente tem que entender um todo, né? Aí, então, você sentiu necessidade de estudar isso. Mais por conta da parte de gestão de pessoas, mais por conta das tarefas, dos processos que você tinha lá, ou a parte do dinheiro envolvia isso, ou o dinheiro estava fora da sua gestão, era outra parte? Dinheiro ele estava fora, só que para mim ele tinha um impacto importante, porque eu queria comprar um equipamento, eu tinha que saber se a empresa tinha condições ou não, se aquele departamento ele era lucrativo para eu poder fazer um pedido ou não. Não adianta eu falar, eu quero 5 esteiras de 30 mil cada um. Baseado em quê? Porque eu quero? Porque o aluno pediu? Não, eu tenho que ter um porquê. Então, isso me ajudou muito a ter argumentação para falar, o departamento vem tendo um ganho em número de participações, o que reduz o custo do departamento como um todo, né? Eu tenho mais participações, mais gente utilizando pelo mesmo ticket médio. Então, o custo daquele departamento cai. Então, a ocupação melhorou, eu começo a ter subsídios para poder fazer. E esse subsídio era financeiro. Falou, a folha de pagamento está em tanto, eu não aumentei a folha, eu não aumentei os custos, mas aumentei a participação. Então, esse departamento está tendo um rendimento melhor com um custo fixo, né? Então, aí eu conseguia ter um poder de barganha muito maior do que eu chegar lá e falar, estou precisando de 5 bolas. Não estou precisando de 5 bolas. Eu preciso de 5 bolas por quê? Eu estou dando dinheiro, porque o desgaste vai aumentar, então em pouco tempo a gente vai precisar, porque as pessoas estão usando mais. Então, para a gente manter a qualidade continuar crescendo, eu preciso desse material. Aí o seu poder de argumentação para de ser aquele, vou chorar porque, eu quero, eu preciso. Não é. Ô, Fê, eu vejo muitas pessoas cometendo um erro que você não cometeu nesse momento aí, que é comprar equipamentos antes da demanda. Sim. O cara monta a academia, eu quero ter tudo, eu vou ter musculação, então tenho todos os equipamentos de musculação. Eu preciso de treino aeróbico também, eu vou ter todos os equipamentos de aeróbico. Eu preciso também de uma dança, então eu preciso de uma área de dança. E aí ele assume um monte de custo, um custo enorme, gigantesco, sem ter um aluno. Você pensou o contrário e pensou correto, porque primeiro vem a demanda, depois eu vou ver como é que eu posso atender, né? Porque, por exemplo, a companhia era muito bem organizada, então ela já tinha um modo de gestão. Para poder expandir ou fechar, é dentro daquilo ali, daquele processo que você vai comandando. Então, ela tinha um nível de ocupação médio, um nível de ocupação alto ou baixo, em que a gente tirava e colocava novas aulas. Já também, o espaço está montado. Tá, então, eu vou ficar lá pagando professor, luz, ar-condicionado, tudo mais, água em alguns casos, né, limpeza e tudo, para ter 2 alunos. Não compensa, né? Então, essa distribuição a empresa mesmo, ela te dava o norte, mas o poder de argumentação, se você não tem um conhecimento do que está acontecendo, não vai conseguir muita coisa. Daqui mesmo, em Portugal, a gente veio montar um box. Os boxes aqui tem 600 metros, 1.500 metros. Não quero. O quanto isso demanda com o estrangeiro vir, como eu... Travamos de novo. O quanto que eu preciso de capital para poder fazer, eu preciso começar. Ok, o que eu preciso? Preciso de X de material. Depois eu vou expandindo. Então, por exemplo, hoje eu já criei... Está me ouvindo? Estou te ouvindo. A sua imagem está travada, mas estou ouvindo. Vamos em frente. Hoje eu já criei outras formas alternativas de renda. Então, por exemplo, eu já vendo água aqui, vendo café, vendo boné, vendo camiseta, vendo alguns equipamentos. Então, hoje eu começo com essa venda extra, poder, às vezes, fazer algumas coisas. Eu tive um problema no piso. Então, com essa renda extra, eu já consegui sanar o que estava sem mexer no meu ativo principal. Estou fazendo com extra. Então, essas coisas a gente começa
a perceber a importância. Foi o conhecimento que você, ao longo da sua carreira, você levou para ir para esse projeto novo. Que é um projeto muito ousado, né? Nós estamos lá na história, lá na companhia ainda, mas a coisa andou, deu um saltão aí nos últimos 12 meses, né? Como é que você decidiu sair da companhia e... Então, essa Sai história do foi Brasil, até... sai do continente. A história foi até engraçada, porque eu tinha um aluno de personal, Francisco, uma figuraça. Ele falou assim, cara, fui assistir... O que ele veio ver? Barcelona e PSG, uma Champions. Aí, pô, vamos montar alguma coisa lá na Europa, tal, que eu quero ganhar em euro. Tá bom, você quer que eu faça um projetinho e tal? Eu faz um projetinho, se eu gostar, eu vejo aí, se compra, aí você vai lá tocar e tal. Tá bom. E aí, fiz toda a estruturação, pedi documentação para o consulado, né, renda per capita, ocupação por cidade, zona demográfica e tudo mais. Fui traçando um desenho, entrei em contato com vários boxes daqui, na cara dura mesmo, perguntar quantos alunos vocês têm, como é que não é, quanto vocês cobram, quanto vocês faturam, vários respondem pela metade, você vai juntando e monta mais ou menos um quebra-cabeça do que é o cenário, né? Mas você pesquisou só Portugal? Você já tinha Portugal em mente? É porque ele queria Portugal. Ah. Porque ele falou, porque lá fala português, é mais fácil e tal. Vamos lá. E aí eu vim em agosto de 2018 fazer uma pesquisa de campo. Agora vamos lá, olhar de verdade como é a estrutura, como são os concorrentes. Então vim eu e a Ana, minha esposa. A gente ficou aqui uns 12 dias. A gente usou 2 dias para turismo, que foram os 2 últimos, e 10 dias treinando em box, sentado. Enquanto ela treinava, eu rodava o box, falava, o material é tanto, eles têm 5 elípticos, eles têm esteira, não tem, ele tem remo, ele tem tantas barras, a rig dele dá para usar para tantas pessoas, o banheiro tem sabão, não tem, tem quantos chuveiros. Ele, raio-x mesmo, né, de todos. Então, com base nisso, a gente montou um negócio legal. Só que o Francisco é milionário. Quando eu apresentei, eu falei, o projeto é esse. Eu falei, mas para mim é pouco. Eu falei, mas para mim não, posso ficar com o projeto para mim. Ele queria fazer uma outra rede de companhia atlética. Eu falei, para mim não. Ele falou, então, se quiser. E ele não levou a sério. Eu falei, até que o dia eu falei, eu vou, tô indo embora. Ele falou, cara, não acredito. Eu falei, pô. Você deu a dica, né? Foi Quem mandou difícil, você levantar a porque bola? aqui a gente aprende... exatamente. É muito complicado você empreender em outro país com uma moeda fraca como a que a gente tem no Brasil. Face ao euro, que é uma das moedas mais valorizadas do mundo. Então, assim, não é simples, não é fácil. A gente ainda teve o agravante desse coronavírus, ficando parado de março a É isso aí, eu quero esmiuçar mais, viu? fim de maio, comecinho de junho. E porque fora toda a parte burocrática. Você abriu o box foi em fevereiro, janeiro. Em fevereiro, funcionei 32 dias e fechei. Ninguém está esperando por isso, né? O mundo inteiro não estava esperando. Você tinha alguma provisão? Fala, olha, isso aqui para imprevistos. Então, aqui o que aconteceu foi, a gente chegou em fevereiro de 2019. A intenção é, como a gente já chegou aqui com a empresa aberta, com o registro NIF, que é o CPF do Brasil, né, que é número de individual fiscal, é o CPF aí, né? Então, a gente já chegou com essa parte burocrática já toda pronta. Falei, tranquilo, vai achar um ponto, ver se ele tem as referências que a gente precisa para funcionamento e vamos embora. Né? Lá para julho de 2019 está aberto. Esquece, a burocracia aqui é surreal. Uma coisa é você ter a empresa aberta no papel, outra é você conseguir abrir as portas. Então, é muito complicado mesmo. É um país muito burocrático. Então, a gente precisou fazer a equivalência de diploma, que demorou... A minha demorou 7 meses, da minha esposa demorou 11. Então, a gente não podia atuar, porque a gente não tinha reconhecimento de diploma. Aí depois, vai mais uns 30 dias para o IPDJ, que é o correspondente ao Conselho Regional. Instituto Português de Juventude e Desporto. E aí conseguimos, ok. Só que nisso a gente tem que fazer obras. Achamos um lugar
Aí a legislação aqui, ela é muito, como é uma cidade muito antiga, antes de 1951, uma legislação, até 63 é outra. Então, assim, deu um nó na cabeça. Até a gente entender onde que o prédio que a gente conseguiu se enquadrava, e a gente ainda teve passaporte roubado, logo que a gente chegou, então atrasou muito. A gente tinha um ponto perfeito, já esquematizado desde o Brasil, e o cara falou, desculpa, não é, você é brasileiro, a gente tem um pé atrás, porque os brasileiros fizeram muita besteira aqui no passado. E a gente realmente não vai. Foi super sincero, falou, não vai lugar para você com essa história de passaporte, tá? Por mais que você tenha o laudo da polícia. Então começamos do zero de novo. Mas achei um ponto muito legal. E eu falei que eu vou escrever um livro um dia. Um ponto bacana e tal. Aqui funcionou um ginásio de Aikido, academia de Aikido durante 10 anos. Falei, ok, tem todas as licenças? Tem todas as licenças. Então, quando a gente foi apresentar o projeto na Câmara Municipal de Lisboa, que é a prefeitura, a gente descobriu que não tinha as licenças. Então foi um trampo, né? E aí a gente teve que correr atrás de tudo, a gente passou mais de um ano. Eu inaugurei em fevereiro, os documentos chegaram em março. Eu inaugurei meio que na raça, porque não tinha todos ainda. E para fazer isso você tem que estar morando aí, né? Não dá para estar aqui resolvendo essas coisas. Então, por exemplo, eu tive que fazer a VAC, que é toda... Contratar um engenheiro de ventilação, como vai ser a extração de ar, águas e esgotos, isolamento acústico, aí entra na casa dos vizinhos, faz teste lá para ver o quanto impacta. É muito diferente do que a gente vê aí. Uhum. Eu tenho que fazer isso, eu tenho, minha rampa de entrada, quantos metros de inclinação, tem que botar um corrimão, qual que é o corrimão, qual o tipo de material que é propício para isso, qual o tipo de piso que eu vou usar para a rampa. Eles têm um monte de burocraciazinhas que você vai matando, aí eles mandam mais um. Você mata, tem mais um. E você vive fazendo isso. Então, assim, é extremamente trabalhoso. A gente demorou muito mais do que a gente estava esperando. A reserva deu uma secada, né? E quando a gente finalmente abre, acontece o Covid. Então, o que a gente percebeu foi o nosso público, do modo geral, mudou muito. Nesses primeiros 32 dias, a gente tinha uma legião de brasileiros. Era um box brasileiro em Lisboa. Basicamente era isso. Tinha alguns portugueses, mas era um box brasileiro. E as pessoas migraram muito. Hoje eu falo que isso aqui é uma torre de Babel. Eu tenho sueco, eu tenho suíço, eu tenho norueguês, eu tenho romeno, eu tenho tcheco, tenho russo, tenho inglês, tenho moçambicano, tenho venezuelano, tenho chileno. E aí também tem português e brasileiro. Tem até português, né? Tem até português. Então, assim, mudou muito o perfil. Porque os brasileiros, muitos voltaram e muitos ficaram ou sem emprego, ou tiveram que reescrever isso. Provavelmente muita gente perdeu o emprego, né? Aqui aconteceu isso, deve ter acontecido no mundo inteiro. E quem estava migrando por conta do trabalho acabou voltando. Então, assim, a gente preza muito pelo atendimento. É uma coisa que eu e a Ana, a gente carrega da companhia, que é a preocupação com a excelência de atendimento. E isso tem ajudado a gente o box hoje já paga as contas. A gente está recém-inaugurado, a gente abriu de novo em junho. Né? Mas hoje ele já caminha muito melhor, com uma segurança. Eu vejo assim, um crescimento muito concreto. Não é aquele crescimento dá um boom e esvazia. Né? Ele vai muito passo a passo, mas uma crescente muito boa. Estou aí a acreditar que mais 2 meses a gente já atinge ali o steady state e já... que excelente, cara. Muito bom. Break-even, na verdade, né? Depois, se Deus quiser. É o steady state da empresa. É o equivalente, né? E escuta, aqui no Brasil a gente não consegue fazer contratos de aluguel de mais de 4 anos. Você tem que ir renovando. Você abre uma empresa assim que você investiu muita coisa e muitas vezes 4 anos não são suficientes para você ter o retorno do investimento. Aí assim também, você conseguiu fazer um contrato mais longo? O meu foi de 5 anos. A taxa aqui é 1 ano. 1 ano? Renovável e assim vai, porque aí eles fazem as correções cambiais, essas coisas de ano em ano. Mas quem investe, quem abre uma empresa com um contrato de 1 ano, tem um risco associado. Aqui é mais estável, né? Então o pessoal não... O cara também é bom ter um contrato ali, o cara vai ficando, assim. Eu consegui um de 5, que é um dos pré-requisitos que eu falei. Eu preciso de 5 anos e tal. E era mais ou menos o que eu calculo. Né? Esse primeiro ano se consolida e depois a gente
consegue reaver o investimento e tudo mais, né? Tem crescido mais rápido que eu esperava, mas a gente ficou fechado muito mais tempo que esperava também. São Aham. dois fatores que contam, um positivo e outro nem tanto assim. E esse período aí de isolamento social, você precisou pagar aluguel? Você conseguiu negociar com o proprietário? Um proprietário aqui, sim, foi muito gentil, até porque as licenças todas, quem pagou fui eu. Isso é uma obrigação do senhorio, do dono do imóvel. Né? Então, eu falei, ó, não lava outra. Fiz uma parte que é sua, que é hiper onerosa. Qualquer projeto aqui é 1.500, 1.200 euros. 7.000, 10.000 reais, 20.000 reais, e por aí vai. Né? É. Então, ele entendeu, ele foi super tranquilo nesse ponto. Aham. Não estou botando nem em discussão isso, até pelo valor do investimento que você fez. O lugar estava horroroso, abandonado, assim, decadente. Fiz tudo, refiz parede, refiz banheiro, fiz tudo, joguei tudo no chão e fiz de novo. Então ele entendeu também a A importância valorização do imóvel que você promoveu, né? exatamente. Então ele é um cara bom de lidar, assim, um cara fácil. Ótimo. E você já tinha funcionários? Não, funcionário sou eu e a Ângela. Até hoje somos nós dois, a gente faz tudo. Isso facilitou muito, Ainda né? tá... facilita. Nessa parada aí, temporária. Porque a gente não tinha direito a layoff, porque recém-inaugurado, né? Como é que eu vou comparar o meu rendimento com o quê? Não tinha. Uhum. Então, a gente teve que tirar do próprio bolso mesmo, para sobreviver durante esse período. Então, a gente começou a dar algumas aulas online, a gente vendia algumas planilhas para o pessoal que queria treinar em casa e tudo. A gente teve algumas ações de venda de camisa, e parte da renda vinha para a gente. E aí foi legal que a gente fez no Brasil também, deu um boom muito bacana, o pessoal do Brasil abraçou muita causa também. Uhum. Então, eu acho que isso tudo ajude, mais que ajudar, eu acho que motiva muito você falar assim, pô, tem um caminho certo. As pessoas lá do Brasil e daqui estão acreditando no projeto, por que não a gente, né? Aí quando você viu o retorno disso, dos eventos que você promoveu, é fácil ter motivação, né? Mas enfrentar essa burocracia toda, essa dificuldade, perda de passaporte e pandemia, dá para pensar em o que eu estou fazendo aqui? Onde Várias é que eu vezes, amarrei minha égua? várias vezes. O que eu falo muito com a Ana, é porque nunca coincidiu minha vontade de ir embora com a dela. Sempre um queria, o outro não. Aí o outro, quando o outro queria, o outro não. Se batesse as duas, a gente elimina. É muito difícil, não é simples, não é fácil você empreender em outro país, você mudar já não é fácil, empreender então é muito complicado. Porque você não é um nativo, eles te olham diferente. Sim. Até você conquistar a confiança deles, eles te olham meio... Depois não, depois eles são pessoas maravilhosas, eu sou apaixonado pelo povo português. Mas no começo é difícil. E o governo não facilita mesmo, é complicado. Os É. trâmites burocráticos aqui, para a abertura de uma empresa legal, não são simples. Fazer as coisas em parceria fica mais fácil justamente por isso, né? Quando um baixa o nível de estímulo, o outro, não, vamos lá e tal. Quando esse aqui abaixa, esse aqui está em cima e um puxa o outro, né? E isso fez diferença, senão a gente já teria ido embora mesmo. Porque é difícil. Depois que você concretiza tudo, pô, agora vai. Vem É. o corona e a gente se reinventou. A gente tem que começar do zero de novo. Né? Ó, junho é a reinauguração. Você entrou Brinca no que não é nem a nicho, reinauguração, Fio. é a segunda inauguração. Eu vendo daqui, assim, eu imagino que você entrou num nicho em que você precisa de pouca manutenção de equipamento. Acho que o desgaste dos seus equipamentos, eu vendo de fora, não te gera muita despesa. Estou errado? Mais ou menos. Barra, isso tudo, barra é ferro, né? Ferro e água não se dão. Com essa onda do corona, você tem que esterilizar tudo, tem que limpar tudo. Né? Então, o custo que eu estou tendo com papel, com desinfetante, com essas coisas, aumentou assim, exponencialmente, quase 1.000% do que eu gastava antes da pandemia. Então, isso tudo, e aí a barra, ela exige uma manutenção hoje muito maior do que ela exigia para poder estar em boas condições, né? Porque é Ah, rolamento, não entra água ali, aquilo começa a enferrujar, você tem que
botar o tempo inteiro desengripante, lubrificante e tudo mais, limpar o piso, querendo ou não. Como as estruturas em Lisboa são mais antigas, não é um piso preparado, então, assim, por mais que eu tenha posto uma camada de concreto, ele cede, aí eu tenho que vir e mexe, tenho que fazer um reforço no piso. Então, são alguns gastos que são muito do país, né? Por ser um país mais antigo e tudo mais. E a sua receita deve ter diminuído. Você teve que diminuir o número de alunos por horário? Tive. A gente chegou a conseguir colocar numa aula aqui 18 pessoas. Hoje eu só tenho 10 espaços. Eu só tenho 10 vagas por aula. Então, são espaços que eles têm 3 por 2, então são 6 metros quadrados que o cara tem para ele, e mais 1 metro ao redor de toda a área, para ele poder estar bem fora do parceiro, né? Bem isolado do. Ou seja, reduziu receita, aumentou a despesa. Você conseguiu aumentar o seu preço ou não, nem pensou nisso? Nem pensei. Acho que a gente tinha acabado de abrir e não valia a pena. Eu estou com o preço médio do mercado daqui. Uhum. A gente está numa crescente de número de alunos, graças a Deus. Então, isso é um fator motivacional, porque daqui a pouco eu acho que a gente já consegue pagar as contas dele, as nossas pessoais, e aí depois é só correr atrás do lucro. E eu vejo assim, você é um cara criativo, você começou a dar aula online, você fez promoção de camisa. Você já tem um planejamento futuro para diversificar as atividades do box, para as suas atividades profissionais? Você tem algum planejamento a longo prazo de delegação de alguma coisa, de multiplicação, de aumentar o valor para o seu aluno? Ou você está indo passo a passo? Então, a gente olha para frente, né? Mas a gente está muito assim. Agora a gente abriu. O que a gente quer? Agora a gente está buscando alguns parceiros. Então, a gente é um box de bem-estar. Então, a gente tem uma parceria, por exemplo, com a cervejaria. A gente não vende hipocrisia de que quem treina não bebe. Lógico que eu não bebe, então tem uma cerveja, quem quiser. Mas a gente tinha um lounge aqui que eu tive que tirar por conta da pandemia. Então, a gente tem parceria com alguns bares, que o aluno tem desconto. Eu tenho parceria com o cabeleireiro, porque não cabe aqui. Então, eu tenho uma parceria com o cabeleireiro. Tenho parceria com o massagista, com o osteopata, com outras coisas, para fortalecer e criar mais aderência do cliente à minha marca. Uhum. Com diferenciais. O próximo passo que a gente pensa é em retomar as aulas para a terceira idade, por enquanto ainda são suspensas, em função do Covid. Aqui é vetado qualquer pessoa acima de 70 anos frequentar ginásio, a não ser que seja para personal treino. Nesse primeiro momento, continua vetado. Então, a gente tem muita intenção de fazer isso e mais para frente ampliar, criar uma rede de caravelas, né? E olhar muito para o interior de Portugal, Espanha, com esse olhar da terceira idade. Criar centros exclusivos para eles. Eles não são um público que gasta muito, mas o incentivo governamental nesse sentido para eles tem sido bastante interessante. E a impressão que eu tive é que Portugal é um país muito envelhecido, né? A população é muito idosa, né? Acho que aqui mais de 35% está acima de 70 anos. Muito. Mas eles são, engraçado de perceber. Diferente do Brasil, eles são muito independentes. A gente vê um senhor de 80 anos no Brasil, ele fica mais na casa, ele se desloca muito. E não, eles vão lá. Eu falo que aqui a maior população de muleta que eu já vi na minha vida é aqui. Eles têm as muletinhas deles, não é bengala, não é muleta mesmo. Vão com a muletinha, numa mão está o pacotinho de pão, na outra está o do supermercado, e eles vão eles mesmos, devagarzinho. Essa pessoa não está dentro de casa, né? Ela sai, ela vai viver, né? E a maioria dos prédios não tem elevador, então sobe escada, desce escada e anda para cima e para baixo. E de vez em quando cai, você vê que o velho está todo arrebentado, não está lá. Eles são, nesse sentido, eles são bem ativos. Né? Eles precisam muito, então, assim, as freguesias, que são as prefeituras de bairro, incentivam muito aulas coletivas, dão aulas de graça para eles, para estimulá-los. A gente vê uma procura, eu tenho alguns alunos de personal aqui, e até alunos mais idosos que estão procurando o CrossFit mesmo. Eu quero fazer uma modalidade. Tal, sempre quis, agora eu estou com tempo.
A gente começa a ver isso. Fê, você montou o seu box depois de alguns anos aí de experiência. Você carregou seu aprendizado todo na carreira para tomar suas decisões nesses últimos 2 anos. Se você tivesse aberto esse box lá em Brasília, 2 anos depois de formado, você vai voltar no tempo, você vai falar, você vai se encontrar naquela época, você vai dar um conselho para você lá atrás. O que você diria para você mesmo? Olha, você vai fazer o box agora, saiba disso. Guarda o seu dinheiro, vai estudar, depois você rafa. Porque se você não tem muita noção, é uma loteria. É jogar com a sorte. Porque sem jogar com a sorte já é difícil, imagina jogando com a sorte. A gente sabe que tem várias empresas aí que são na sorte mesmo, o caso da sorte, parabéns para ele. Mas é complicado. Porque uma coisa que você precisa entender muito é como funciona toda a parte contábil de uma empresa. Que é uma coisa que nós da área de saúde não entendemos nada. Então, assim, se eu fosse dar um conselho, já abriu, seja o cliente mais chato do seu contabilista. Porque você precisa entender, falar, como faz isso, como que é aquilo, por que isso está assim, por que isso está assado. Não entendi nada desse balancete que você me mandou aqui, me explica tudo. Vamos sair, tomar um café e você vai me explicar tudo que está acontecendo aqui. O que é EBITDA, eu não sei nada disso, me explica. Tem gente que terceiriza. Se você não souber, porque eles igualam, né? Você tem que ter quanto você gastou, quanto você entrou. Isso é uma coisa. Se está dando lucro ou não, é outra. Então, até você entender essa matemática, se ela é real ou não. E outra coisa, se você deixa por conta dele, ele vai analisar o que você já fez. Exatamente. Então ele vai virar para você, ó, no mês passado você fez essa bobagem, essa bobagem, essa bobagem. Então se você não sabe, você não tem como evitar a bobagem de novo, né? Não é, esse cara tem que ser aquele assim, você liga e fala, de novo, vai gastar ali o ouvido dele, todo o conhecimento dele, para que ele te explique como funciona a sua empresa. Porque depois que você entende toda essa parte, você consegue ver com clareza onde você está gastando errado, onde você deveria estar investindo, onde você pode poupar. Eu acho que esclarece demais. E eu acho que ter uma preocupação com os detalhes também é fundamental. O profissional de saúde... As coisinhas bobas que ninguém pensa, né? O banheiro tem que estar limpo o tempo inteiro. E você não está na sua casa, não adianta você largar uma garrafa d'água ali jogada. Não, isso aqui não é sua casa. Eu costumo falar que a ignorância é libertadora. Porque quando você não sabe o que você está fazendo de errado, você acha que está tudo certo. E aí, quando alguém te começa a abrir seus olhos, olha isso, olha aquilo, você deixa de ser ignorante, você fala, meu Deus, onde que eu tô fazendo um monte de coisa errada, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo cliente por causa dessas coisas que eu estou fazendo errado, eu estou administrando errado o meu dinheiro, eu estou investindo no luxo do meu ambiente de trabalho e não da eficiência dele. Então, às vezes, o profissional de saúde não sabe que está errando, ele acha que está tudo certo, mas ele está cometendo erros. Eu acho que uma coisa que hoje, o erro mais grave é a rede social. Porque, por exemplo, quando eu mudei para cá, aqui o forte é o Facebook, não é o Instagram. O Instagram está começando a desenvolver agora. E eu bati muito nisso com a equipe de marketing, porque eles são do Brasil, eles estavam abrindo aqui. Todo mundo que eu converso fala de Facebook. Você tem que estar atento ao que as pessoas estão falando. E aqui panfleto funciona muito ainda. Então, assim, e eles batendo que não. Eu falei, então tá, então vamos fazer 2 momentos. Eu vou investir tanto com vocês, eu vou investir tanto no que eu acredito. Minha conta é isso. A diferença foi abismal. Tá vendo? Quem tinha que estar sabendo disso eram vocês. Mas ouvir os outros. Porque vocês acham que, eu sei, porque eu trabalho assim e tal. Se você não conhece a cultura do lugar onde você está, seja em outro país ou seja em outra cidade, esquece. Você sentiu isso quando você foi de Brasília para Belo Horizonte? Muito, muito. Brasília, ela tem uma coisa muito diferente. Brasília é uma
é uma cidade em que o poder aquisitivo é muito alto. É muito alto e ela é estável, até pelo grande número de funcionários públicos. Então, o dinheiro que abastece o comércio, dificilmente ele some. O grande capital profissionalismo público consegue movimentar a economia, independente de crise ou não, porque o salário dele não está afetado. O restante, não. Então, o mercado de luxo em Brasília, ainda mais há 20 anos atrás, era muito diferente. Eu cheguei em Belo Horizonte e não tinha manobrista em restaurante. Era uma coisa comum em Brasília. Aí você olha e fala, é uma frescura. Não, não é uma frescura. Muito cuidado com o cliente, que hoje em dia é a coisa mais natural, normal em Belo Horizonte, aqui não existia. Supermercado não existia. E hoje, por exemplo, é engraçado ver. Eu vejo o Verde Mar, vejo o Super Nosso, eles dão de 1000 nos supermercados que tem em Brasília, que na época eu achava que eram muito melhores que os Belo Horizonte. Você vê como o referencial mudou. Ao longo desses 20 anos, eu percebi que Minas, de modo geral, deu uma guinada positiva nesse mercado de cuidado com o cliente absurdo, que não existia, não tinha nada. A gente mudou. Uma coisa que eu nunca esqueço é que o personal trainer cobrar R$ 40 do aluno era um absurdo. Os professores desafiavam a gente, vocês são loucos, vocês estão tabelando o preço em 40. Não, vocês são burros, vocês não sabem cobrar. Aí, quando a gente falou 40, e eles vão pagar, não vai, não vai, não vai, aí a gente fez uma aposta, não esqueça disso, eu estava falando, então tá. Se ele não pagar, a gente paga o almoço para todo mundo. Mas se ele pagar, vocês pagam. Tem gente me devendo almoço há 20 anos. Precificar é um desafio para o profissional de saúde, né? Ele não sabe como colocar o preço dele, o que está envolvido, que gastos que ele tem, como que é a concorrência. E a mesma coisa, você tem que ter um poder de argumentação. Por que eu cobro isso? Tá, por que você está cobrando isso dali? Por que você é 10 e o outro ali é 5? Porque eu investi nisso, 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 minha formação, eu investi nisso, nisso, nisso. Vai lá e vê se ele tem estudo. Eu garanto a qualidade do meu serviço. Quer comparar, vamos comparar laranja com laranja. Vai lá, testa o produto dele, vem aqui e testa o meu. Você vai ver. É valor agregado. Quanto que eu consigo unir ao meu produto, com toda a bagagem que eu tenho, todo o conhecimento que eu trouxe, tudo mais. Isso é precificação. Você entender. Porque o que eu vejo muito, velho, principalmente na área de educação física, é assim, o personal subiu, porque a taxa da academia subiu. Pô, você é tão ruim que você só sobe o seu preço quando a academia sobe? Não, eu fiz mais uma aposta, estou investindo pesado, estou gastando o tempo que eu poderia estar descansando, eu estou investindo em outras coisas. Estou te mandando treino, estou perguntando como é que você está, estou arrumando parceria com o médico para você poder dar uma olhada como é que você está, com o nutricionista. Eu acho que é o cara que se movimenta. É o que a gente falou lá no começo. O cara que está na média, que está na média, ele vai seguir da média. Não vai ser diferencial nunca. Engraçado que buscar uma coisa nova. Você se deu a dica de anos aí, vai estudar. E agora você falou de novo. O que você agrega? Você estudou isso, estudou aquilo, estudou aquilo. E o profissional de saúde, quando escuta isso, é natural, ele vai estudar a parte técnica. Ele vai estudar a nova modalidade que saiu, a nova maneira de fazer o treinamento, de fazer o tratamento. E ele foca o estudo dele, o conhecimento, na parte técnica. Só que a profissão dele não é só a esfera técnica. Ele também tem a esfera de marketing, tem a financeira, tem outras coisas e tal, e ele não estuda isso. Você acha importante o profissional de saúde ter atenção para estudar essas outras áreas? Eu acho fundamental. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo claro do que você acabou de falar aí. Ele faz um monte de curso na área técnica. Como que ele comunica isso para o cliente? Como que ele comunica isso para o mercado? Eu abro os Instagrams, Facebook, é só a fotinho dele treinando. Ele na frente do computador, estou montando planilha. Tá, e o curso de formação que você fez? Por que você não está postando seu diploma lá? Por que você não está dizendo, eu tenho essa graduação, olha, eu estou fazendo isso? Não faz, entendeu? Não é. Que marketing que ele está vendendo? É só o meu servicinho ali do fim de semana e tal. Trabalho na clínica. E o que você faz aí?
é contar um pouco mais da história, né? As pessoas querem saber quem você é. E quanto Aham, mais, aqui eles falam é passar a palavra, né? Que é o boca a boca aí do Brasil. Quanto aham. mais você passa a palavra de quem você é, mais fácil é que as pessoas falam, pô, aquele cara é diferenciado, tá? Aquele profissional realmente não está parado, está estudando o tempo inteiro, está correndo atrás. Esse cara é bacana mesmo. Por que não investir nele, né? Então, eu acho que a comunicação é o primeiro passo. Então, para você entender isso, você tem que estudar marketing. Pelo menos ler. Né? Não precisa, não necessariamente precisa ser um estudo formal. Pelo menos ler, pegar um livro de marketing. Pô, legal, vou ler esse aqui, vou conversar com alguém de marketing, me dá umas dicas e tal. Eu sou meio boca dura, eu pergunto mesmo. Eu chego e falo, ó, tendo nada do seu métier, me explica como é que eu posso fazer para me vender melhor. Aham. E eu vou lá, faço o que ele falou. Se der certo, der errado, estou fazendo o que o especialista mandou. Então, o que você estudou lá atrás da parte de gestão fez diferença? Muito, muito. Eu acho que quando eu fiz o MBA em gestão empresarial, me clareou, assim, absurdamente. Não só pela formação normal, mas pelo network que eu fiz com funcionários mais diferentes anos. Né? Aí você consegue enxergar que mudam valores, mudam as áreas de atuações, mas o script da dificuldade é o mesmo. As Aham. conquistas é o mesmo. Todo mundo segue a mesma linha ali. Quem faz o que a cartilha reza, geralmente se dá bem. Legal, Fel. Nossa, muito legal. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu acho que o pessoal que vai assistir esse depoimento seu tem muito que aprender. Você é um cara muito querido. O contato que a gente teve foi muito curto, mas no dia a dia eu vi a sua atuação lá. E depois, quando você foi embora, o pessoal todo te mandando mensagem pelo É hoje. WhatsApp, pelo Instagram, até hoje, né? Tem gente que Graças a Deus. descobre. É. Então você é um exemplo aqui, cara, para nós e estou torcendo muito. Eu tenho certeza que você vai ter um sucesso maravilhoso aí, estrondoso. Quando eu estiver em Lisboa, vou te visitar aí na Caravelas. Com certeza vai estar muito maior do que é hoje. Um abraço para a Ana também. Obrigado. E E depois a gente vai mostra. para comer um bacalhau e tomar um vinho, né? Porque aqui é de lei. Tem que ter. Eu quero ver seu cachorrinho que você está brincando com ele aí. Cadê? Mostra aí para nós. Cara, para aqui, ó, um Bora. segundo. Então. Parece um lobinho. Para um segundo, pra ver se dá pra ver. Ah, que gracinha, cara. Muito bonitinho. São as caravelas. Então, o tempo Legal. inteiro ela fica aqui, dá bolinha, tem que jogar bolinha. Senão ela começa a latir. Então tem que ficar jogando bolinha porque ela fica calada. Senão... Cara, obrigado. Grande abraço para você, para Ana aí. Sucesso demais. Vamos mantendo contato aí à distância e a gente se vê. Bom, sim, precisando, pode contar comigo. Um grande abraço com Deus. Abraço, tchau, tchau. Tchau.